O assunto que eu trouxe para a gente conversar hoje é muito relevante e eu já começo essa aula de hoje com uma pergunta intrigante. Será que as produtoras de vídeo vão acabar com o avanço da inteligência artificial, esse modelo de negócio que a gente conhece hoje de produção audiovisual? Será que ele deixa de existir? They're watching the north exit. Use the service tunnel. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. Hoje eu vou te explicar porque, infelizmente, muita gente boa vai acabar ficando pelo caminho, mas também eu vou te contar o porquê que quem souber se posicionar no mercado de produção audiovisual a partir de agora vai ganhar dinheiro como nunca. Nunca se falou tanto em produção de vídeo com o uso de inteligência artificial, principalmente depois que o Google lançou as suas ferramentas de produção. Comando de texto para dentro do computador e lá na outra ponta sai a cena com movimento, com áudio, com interpretação, inclusive. Claro que existem muitas outras ferramentas, além do Google, de produção de vídeos hiperrealistas. Comando de texto, vídeo pronto no outro lado. E outras tantas que prometem automatizar desde a criação do roteiro até o vídeo pronto. E a grande pergunta é, como é que fica o mercado de produção audiovisual? Como é que fica uma produtora de vídeo no meio desse cenário todo? Eu estou para dizer que não é o fim do mercado de produção audiovisual, mas talvez uma modificação muito forte no modelo de negócio que a gente tem hoje. Naquele modelo em que o produtor de vídeo se preocupa apenas com a execução. Já não é de hoje que eu venho falando que aquele profissional que só se preocupa com a execução, aquele não produtor de vídeo, mas executor de ideia do cliente, esse profissional está com os dias contados. O mercado se movimentou ontem, ele está se movimentando nesse exato momento que a gente está aqui conversando e ele vai se modificar ainda mais rápido a partir de amanhã. Não só na produção de vídeo, mas com todos os mercados tem sido assim. E o profissional que não ficar muito atento a essas movimentações vai ficar pelo caminho. Já faz bastante tempo que o cliente não quer mais aquele profissional que só produz boas imagens, aquele profissional criativo, aquele profissional que enche o vídeo de transições, que até entrega um vídeo bonito. O cliente, ele quer funcionalidade. O cliente vai investir numa produção de vídeo e quem investe quer ter retorno. E o profissional que não provocar uma dessas três transformações com o vídeo que ele produz lá na vida do cliente ou na empresa dele, esse vai ficar pelo caminho. Quais são essas três transformações? Lembra, né? O cliente sempre vai querer vender mais, o cliente vai querer fortalecer marca, ou ainda o cliente vai querer economizar recursos da empresa dele através do vídeo que a gente produz. E só vai se fortalecer nesse mercado, e isso independente de inteligência artificial, quem entregar uma dessas três transformações para o cliente. E vamos combinar, né? Tem muitas tarefas que a inteligência artificial entrega com muito mais velocidade e até com muito mais assertividade na produção audiovisual. Criação de roteiro, geração de imagens realistas, edição automatizada, dublagens também e por aí vai. Agora, o que ela ainda não faz, e provavelmente nem vai fazer, é o entendimento profundo do contexto da marca e das suas aplicações práticas. O relacionamento humano e a visão consultiva entre marca, empresa e o cliente. Então vamos combinar que a inteligência artificial pode até fazer vídeo. Agora, quem faz o cliente vender através da produção audiovisual e quem dá o tom dessas campanhas ou dessas iniciativas de produção somos nós. Então, beleza, Pedro, como é que a gente faz para prosperar nesse mercado? Cara, as produtoras que assumirem o papel de estrategistas de comunicação, essas sim, já têm e vão ter cada vez mais um espaço privilegiado nesse mercado de produção audiovisual. Quem entender, não só de vídeo, mas quem entender de pessoas, de negócios, de posicionamento de marca, de funil de jornada comercial, de vendas, de prospecção, de relacionamento com o cliente, de relacionamento humano e principalmente de distribuição estratégica de material de produção audiovisual, esses profissionais sim vão prosperar cada vez mais e vão usar a inteligência artificial como ferramenta de aceleração de resultados para o cliente e para a produtora também. Aqui na Metamorfose, nós há bastante tempo optamos em nos posicionar no mercado como uma produtora, uma empresa de produção audiovisual estrategicamente além da execução.
Nós hoje não nos preocupamos apenas com a execução e com a produção de vídeo. Nós nos preocupamos também com a distribuição desse material. Porque há um tempo atrás a gente entregava o vídeo para o cliente e o nosso relacionamento comercial, pelo menos naquela negociação, terminava ali. Hoje não, hoje a gente entrega um vídeo para o cliente olha para aquela produção e fala: beleza, ficou bem legal, mas o que eu faço com isso agora? Como é que eu faço para ter retorno do investimento que eu fiz nessa produção audiovisual? Então nós temos que entregar para o cliente a distribuição via tráfego pago desse material também. A geração de conteúdo corporativo regular para o cliente, ou seja, a gente entrega uma estratégia de comunicação em vídeo para ele, com começo, meio e fim. Nós entendemos a estrutura de um funil e já não é de hoje que a gente faz isso. A gente produz lá para o cliente conteúdos de descoberta, conteúdos de consideração e também conteúdos de conversão. A gente precisa ser intencional em cada uma das etapas da produção de vídeo. Senão a gente não vai conseguir entregar o resultado que o cliente busca. E quando a gente não entrega o resultado que o cliente busca, o cliente não segue com essa contratação. Agora, acima de tudo, o que a gente faz aqui na produtora é se importar com o negócio do cliente. Entender de onde vem o cliente, como é que funciona o canal de aquisição desse cliente. Vem por Instagram, vem por LinkedIn. O time comercial do meu cliente vai em busca de maneira ativa lá dos clientes dele, então precisa de uma ferramenta para apresentar a empresa. É isso que a gente procura saber. Como é que o cliente do meu cliente chega na empresa dele? E aí eu preciso produzir uma ferramenta comercial que vai ajudar o meu cliente, de novo, a vender mais, a fortalecer a marca. E eu até diria primeiro, fortalecer marca, vender mais e também para economizar recursos. É isso que a gente faz com o vídeo que a gente produz e agora a gente passa a acelerar todos esses processos com o uso de inteligência artificial. E eu sinceramente sugiro que você comece a fazer o mesmo, se não quiser ficar para trás nesse mercado. Agora, claro que são tantas etapas, são tantos itens, que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia como produtor audiovisual. Talvez você seja um daqueles profissionais com uma equipe enxuta ou até mesmo um daqueles profissionais que trabalha sozinho aí na sua empresa. Você vai conseguir fazer tudo sozinho, só que vai levar mais tempo, você vai precisar investir mais dinheiro também para você conseguir ter o resultado satisfatório para prosperar nesse mercado de produção de vídeo. Mas você pode ir mais rápido em direção aos seus objetivos também. Eu tenho uma formação estratégica em geração de conteúdo corporativo em vídeo. Claro que não é sobre setagem de equipamento, não é sobre como você vai gravar o seu conteúdo ou o conteúdo do seu cliente. Isso você sabe fazer. Agora, o que eu faço nessa formação é te ensinar a prospectar, o que você precisa fazer para fechar novos negócios de maneira regular e consistente também, e de que maneira que você vai estruturar um programa estratégico de geração de conteúdo corporativo em vídeo. Em outras palavras, você vai chegar para o seu cliente e vai falar para ele o seguinte: olha, eu tenho um plano que eu vou te tirar aqui desse ponto e a gente vai juntos até esse outro ponto aqui com a sua comunicação corporativa. É isso que eu te entrego: prospecção, vendas e entrega estratégica para que você continue negociando depois de 3 meses com esse cliente. Como é que a gente faz para medir os resultados do vídeo que a gente produz e entrega para os nossos clientes? Essa é uma grande dúvida que o mercado tem e tudo isso eu ensino na minha formação estratégica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição aqui dessa aula, e você vai usar um cupom de desconto. Ou seja, você vai poder se inscrever na minha formação estratégica hoje com 30% de desconto. Para isso você vai usar o cupom PEDRO30. Só isso que você vai fazer. Vai acessar o link que está aqui na descrição e vai usar o cupom PEDRO30. Só que tem o seguinte, eu sempre falo, essa aula ela pode sair do ar a qualquer momento. E essa condição especial é válida enquanto essa aula estiver no ar. Então, se você se interessa em estruturar um programa de geração de conteúdo corporativo em vídeo para o seu cliente, eu sugiro que você se inscreva o quanto antes na formação estratégica, antes que essa condição especial deixe de existir. E para a gente seguir aqui com o nosso conteúdo, o que eu vejo hoje no mercado de produção de vídeo? Quem não está sofrendo com essa enxurrada de inteligência artificial
é aquele profissional que se posiciona como resolvedor de problemas. É muito mais sobre resolver problema para o nosso cliente e muito menos sobre execução, sobre produção de vídeo. A gente precisa se relacionar com o cliente para entender qual é a necessidade que ele tem lá na empresa dele, qual a dor que ele tem na empresa dele que a gente vai conseguir resolver através da produção audiovisual. E o que eu quero dizer com isso? É que quem vai prosperar nesse mercado de produção de vídeo, independente de inteligência artificial, é quem encara o vídeo como ferramenta comercial, como ferramenta para o cliente vender mais através da sua produção de vídeo. Eu quero que você, se essa aula foi relevante para você, se esse tipo de conteúdo é relevante para você, eu quero que você se inscreva aqui no canal e que você deixe o like também nessa aula se essas informações foram relevantes para você, tá? Mas eu quero saber como é que você está se preparando ou qual que é a sua expectativa com relação ao mercado de produção audiovisual daqui para frente. Escreve nos comentários aqui para a gente trocar essas ideias, porque é assim que a gente consegue aperfeiçoar o nosso posicionamento no mercado de produção de vídeo. Quando a gente conversa, quando a gente troca insights, quando a gente troca informações. É assim que a gente consegue construir um futuro mais promissor para o audiovisual. E antes da gente finalizar esse conteúdo, eu quero dividir aqui com você um vídeo que a gente produziu com o uso de inteligência artificial. Mas note, a gente usou a ferramenta de inteligência artificial. Agora, quem deu o direcionamento, quem deu toda a direção de arte, a movimentação de câmera, a iluminação, quem dirigiu as pessoas que estão ali foi o nosso time. Foi o Maicon e foi o João, eles foram os responsáveis por esse material. Dá uma olhada nesse conteúdo e, de novo, se inscreva aqui no canal para a gente falar mais sobre o lado comercial da produção audiovisual. A gente confia no que vê. Acredita no que sente. Se parece real, deve ser real, né? E se for tudo uma simulação perfeita? E se eu não for real? Você acreditou, né? Nada disso aconteceu. Nenhuma dessas pessoas existe. Este vídeo foi criado 100% por inteligência artificial. A revolução já chegou. E a metamorfose está pronta. E uma outra informação bem importante, não esqueça que toda quinta-feira, 10h30 da manhã, sempre eu estou aqui com aula ao vivo sobre prospecção e sobre vendas, e sempre com um olhar voltado para o audiovisual. Um abraço para você, bons negócios e até breve.